Seja muito bem-vindo, Caruso, a mais um webinar aqui para a galera do Congerre. A gente que está produzindo um conteúdo novo por dia, com muita qualidade. Quero antecipadamente te agradecer pela sua disponibilidade de tempo. Nós que fizemos algumas calls, né, para poder alinhar esse nosso conteúdo e te agradecer por todo enriquecimento que você proporcionou para mim, para o Congerre, em toda essa jornada. Muitas das coisas que estão acontecendo, pode ter certeza que foi reflexo daquilo que a gente conversou já algumas semanas atrás. Então, minha gratidão eterna aí. Maravilha, prazer, viu, Tati? Assim, eu primeiro quero te agradecer também pelo convite, né, para falar no Congerre. E assim, eu sei que as coisas mudaram, mas o mais legal é a gente pegar aquilo que poderia ser uma dificuldade e a gente transformar ela numa oportunidade, né? E muito sabiamente, né, eu sei que você e a sua equipe aí, o seu time, vocês rapidamente se movimentaram para, principalmente, trazer valor para as pessoas que já estão, né, os congressistas que já estão praticamente, né, com o seu ingresso garantido, e também para você atrair mais pessoas, porque eu sei que você sempre, nesses 5 anos de Congerre, né, o 5º ano, né, que você vai para a 5ª edição, então eu falo que assim, né, essa criança já sabe andar, ela já sabe olhar para as coisas e ela traz conteúdo para as pessoas. E eu gosto de fazer essa referência do teu evento desses 5 anos que eu estou falando, porque eu gosto muito de ter um olhar também como a antroposofia olha, né, eu tenho uma formação, além de algumas outras, mas eu me formei em consultoria empresarial antroposófica, e na antroposofia a gente olha para as empresas como um ser humano, né, que tem seus órgãos, que tem sua interdependência, que tem seu fluxo, e é um pouco por esse caminho que eu vou traçar hoje essa conversa com as pessoas, né, e que a gente tem que respeitar os tempos de crescimento, né, e as habilidades e competências naturais que vêm, porque isso faz parte de qualquer pessoa. Então eu particularmente gosto muito desse olhar, de olhar para a empresa e para os planejamentos, os negócios, né, os seus objetivos, né, com pequena, média e longa duração, porque, na verdade, o que a gente está aqui nessa vida é para a gente aprender e crescer, né? Então, eu sou muito grato aí pelo teu convite. Legal. Caruso, se apresenta para a galera, fala um pouco sobre você, onde que as pessoas acham mais seu conteúdo, porque agora o pessoal começa a ficar curioso e começa a te seguir. Sim, maravilha. Bom, eu vou fazer uma introdução, que na verdade é a minha introdução institucional, mas eu vou falar ela de uma maneira um pouquinho mais coloquial. Eu vou desativar aqui uma coisa que eu não sei se está aparecendo um barulhinho de vez em quando, aí apita um... Não, né? Ah, então tá bom. Muito bom. Então, meu nome é Roberto Caruso e eu acredito que eu e você, que a gente já nasceu, e que as outras pessoas que ainda vão nascer nesse mundo, elas têm o direito de viver com alegria. E o meu trabalho é ajudar a você despertar e exercitar a sua alegria na vida, porque certamente você vai ser mais saudável e você vai viver mais feliz. Eu gosto muito de citar a nossa querida escritora brasileira, Cora Coralina, porque ela escreveu uma frase um dia que é muito verdadeira. Ela falou assim: é impossível colocar mais dias em nossas vidas, mas a gente pode sempre colocar mais vida em nossos dias. Então eu fico imaginando, Tati, e você que está nos assistindo, eu fico imaginando se cada pessoa desse planeta colocasse um ótimo momento de alegria em cada dia da sua vida. O que será que ia acontecer? O que será que ia acontecer com você? E geralmente, quando eu faço essa pergunta para alguma pessoa, nasce espontaneamente um sorriso. E na minha particular percepção, se você sorri, né, parabéns, porque você acaba de dar um grande sim para a sua vida, né? E sim, eu acredito que a alegria, ela permite você ser uma pessoa melhor. Isso está no nosso DNA. E aí, Tati, eu gosto muito de fazer acrósticos, né? Então, assim, durante a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E quando eu falo DNA, eu há pouco tempo traduzi da seguinte maneira: direito natural à alegria. Né? E quando eu ouço, eu leio isso, né, e eu falo, eu logo visualizo as minhas células do corpo sorrindo, vibrando, bem alimentadas, oxigenadas, hidratadas, né, acolhidas, né? Então, traduzindo esse estado de alegria, né, com uma forma vibracional, me dando mais energia, né? E isso fortalece a minha saúde e também me dá alegria de viver, né? Então, assim, os benefícios que a alegria promove, e é uma coisa que eu já faço há muito tempo, né, são inúmeros, né? A alegria te faz pensar melhor, a alegria te faz ter melhores ideias, te conecta rapidamente com as pessoas, com a natureza, atrai condições mais favoráveis para suas conquistas, facilita, nutre as relações amorosas, te permite fazer mais amigos, te dá mais energia, mais força de vontade, te dá mais criatividade. A pessoa, quando está alegre, ela tem mais consciência
E eu também acredito que ela acende a nossa espiritualidade. Então, assim, quando eu tenho alegria, eu estou muito próximo de gerar algo que é muito importante na vida de qualquer pessoa, que é confiança. Imagina só o profissional numa empresa que ele se sente seguro e confiante de onde ele está, que o ambiente é nutritivo, que ele sabe e faz sentido e significado as metas e objetivos que são colocadas. Então, assim, isso faz a pessoa realmente ela tá integrada, ela está presente lá. E isso é muito importante, porque a gente veio vivendo, eu estou falando veio vivendo, porque a gente está no momento que a página virou, a gente vem vivendo um momento em que as pessoas elas estavam muito se colocando em último lugar. Primeiro é o trabalho, primeiro os afazeres, primeiro, sempre alguma coisa e depois eu. Basta, por exemplo, quando a gente está alegre, naturalmente a gente se torna mais atraente, a gente é mais aceito e também a gente é mais requisitado, né? Porque quem é que não gosta de ficar do lado de uma pessoa que é alegre? E foi assim que, em muitos anos, eu continuo aprimorando essa metodologia de alegria. Ela me permite ajudar a resolver diversos problemas, transformando eles em oportunidades prósperas, e também, que é o trabalho que eu mais faço para o mundo corporativo, é traduzir temas densos e chatos, sabe aquele tema denso e chato que às vezes você tem que assistir, só que em um conteúdo mais atraente. E tudo isso por meio do quê? De alegria e de bom humor. Então, assim, alegria e bom humor, bem combinados, eles pacificam as oposições, eles dissolvem as dificuldades e eles fortalecem a motivação para você realizar qualquer coisa que você deseja ou que se faz necessário. Então é assim, eu ajudo a sociedade e meu desejo é impactar o mundo. Eu penso grande, né? Porque eu trabalho de pensar pequeno ou grande, eu prefiro pensar grande. Então assim, o meu desejo é impactar o mundo sim com alegria e bom humor, para que a gente possa ser mais forte, para que as pessoas sejam mais motivadas, com uma comunicação mais fluida, mais descontraída, atraente e única, porque cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que lembrar, né, Tati, dessa individualidade, e na verdade eu acho que não é mais o individual, nós somos sim divisíveis, nós somos multiplicáveis. A gente chama erroneamente as pessoas de indivíduo, como se ela fosse única e só naquele lugar, como se fosse uma ilha. Só que não é. A gente está percebendo agora, nesse momento que a gente vive, nesse grande desafio, que nós somos múltiplos, a gente se multiplica, a gente é complementar ao outro. Então, dentro das novas estruturas que virão dentro do trabalho, é muito importante que a gente beba da fonte, né, daqueles que trouxeram tanta informação, mas que a gente esteja muito preparado para o futuro que está se apresentando agora. E aí eu quero te falar uma coisa. Dentro dos meus estudos, né, então para as pessoas terem um pouco de onde eu vou buscar a base científica disso, tá? Então a gente tem uma prática em Harvard, né, que tem um professor, que acho que muitos que estão ouvindo conhecem, que é o Tal Ben-Shahar, que é o professor da aula de felicidade, uma das cadeiras mais concorridas em Harvard, né? A gente tem a faculdade de Yale, a gente tem o MIT, que também fazem trabalhos onde eles perceberam que a questão emocional das pessoas, né, a tradução emocional das pessoas impacta diretamente na produtividade delas. Então, fica imaginando se eu sou um profissional de RH. Olha só que lindo nome, né? Está no Congere também, né? RH, Recursos Humanos. Agora, provavelmente, né, o profissional que está aqui assistindo a gente de Recursos Humanos já deve ter ouvido aquela brincadeira, Recursos Humanos é o pessoal do Contas a Pagar. E aí dá aquela coisa, né, de orgulho, você fala, poxa, como assim? Eu sou de RH, Recursos Humanos, mas eu ainda sou partidário que as pessoas mais importantes dentro de uma estrutura são as pessoas de Recursos Humanos. E não estou falando isso para adorar a pílula ou para colocar um manto de identificação das pessoas que trabalham em Recursos Humanos. É porque, gente, Recursos Humanos, se a gente acredita, né, que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, a gente já está com tudo pronto. A gente tem todas as possibilidades da gente realizar aquilo que a gente desejar. Olha só que milagre que a gente é, né? Completos. Então, assim, o que a gente precisa entender é que quando a gente fala de recurso humano, assim, qualquer empresa, né? Qualquer empresa, o melhor ativo dela são as pessoas. Então, assim, por que a gente tem que ficar nesse padrão ainda no padrão de revolução industrial, onde as pessoas elas simplesmente são um canivete com 2 braços e 2 mãos. Por que as pessoas têm que ser vistas como um alicate, uma chave de fenda, um martelo? Você faz isso, você faz aquilo? Tudo para que a engrenagem do mundo capitalista ande dessa maneira. Só que, graças a Deus, a gente, né, já tem visto que nesses últimos 20 anos se mudou muito a relação com as pessoas. As pessoas começaram a ser mais respeitadas, né? A gente começou a perceber que, assim, que os talentos de cada pessoa
se bem trabalhados, né, eles fazem com que tudo aflore. Então, eu vou trazer uma referência aqui, né? Falei do tal Ben Shahar, e eu estou lendo um livro que já não é tão novo, mas é bacana, que chama A Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton. Ele fala sobre epigenética, e olha que legal, e eu quero fazer um paralelo com as pessoas. Ele mostra que, assim, se acreditava que a parte mais importante de uma célula era o núcleo da célula, e que se você tirasse o núcleo da célula, ela morreria. E não. Ele percebeu que a membrana da célula é que é a parte mais importante, que é a parte que se conecta com todo o ambiente dela. Então ele fez umas experiências, né? E ele foi muito contraposto, Tati, muito contraposto, porque assim, a medicina tradicional fala, não, que é isso, é uma heresia. Era mais ou menos aquela coisa de Copérnico falar, olha, a Terra é o único planeta, e hoje a gente sabe que é um ponto azul, né, uma poeirinha no universo, né? Então dá até uma sensação, gente, de que eu faço com isso, né? Eu não sou mais aquela coisa, eu sou frágil, né? Enfim, então o Bruce Lipton, ele fez um estudo que ele pegou as células e colocou células iguais em meios, um meio mais nutritivo e um meio que não era tão nutritivo. O que aconteceu? Quando colocou as células no meio que era não nutritivo, as células começaram a não se alimentar, começaram a se enfraquecer, e elas evitavam se aproximar daqueles elementos dentro desse composto químico que pudessem matá-las. Mas daí ele pegou essas células que estavam no meio não produtivo e colocou num ambiente produtivo, num ambiente saudável. O que aconteceu? A célula se recuperou. Bom, então não preciso falar muito. Se eu pego uma pessoa, coloco ela dentro do ambiente de trabalho corporativo, seja ele presencial ou virtual hoje, mas se eu e o ambiente positivo, com estímulos certos, com estímulos de positividade, com sentido, com respeito, com honra a que a pessoa está fazendo, ela se nutre naturalmente. Então isso é ouro para quem trabalha nas empresas e para esse novo momento de vida que a gente está vivendo. Nós temos sim, é dever sim de quem está numa corporação, quem está num trabalho, criar o melhor ambiente possível para que as pessoas possam realizar aquilo que tem que se realizar. Por isso que eu, particularmente, não acredito em jornada de trabalho. Eu acredito em jornada de produtividade. Porque tem muita gente, Tati, a gente sabe disso, que assim, a gente fala, mas são 40 horas semanais. Quer dizer, eu sei, tem pesquisas que mostram que o profissional, não só no Brasil, estou falando no mundo inteiro, não trabalha 8 horas. Ele trabalha 4, no máximo. As outras ele procrastina, dá uma enrolada, vai tomar um café, faz uma reunião de 2 horas, conta da novela, do futebol, enfim. Então, assim, hoje eu estou percebendo que nesse momento específico que a gente está dentro desse Covid-19, né, eu vou pontuar isso, né, para ficar registrado até para quem assistir isso um dia, é que é o seguinte, as pessoas, eu estou percebendo que algumas estão trabalhando mais, estão produzindo mais do que produziam quando estavam no ambiente de trabalho. E isso é um indicador que tem que ser levado em conta. Porque, assim, como assim? A pessoa está dentro de casa, ela conseguiu se organizar e ela produz melhor do que quando ela estava no ambiente de trabalho? Então, assim, isso é uma grande lição para quando a gente voltar para o presencial, para que a gente possa entender qual é a qualidade do ambiente de trabalho onde as pessoas estão trabalhando. Qual é a qualidade de informação que a pessoa tem para ela realmente fazer o trabalho que tem que ser feito com sentido? Ou seja, eu tenho determinadas metas a serem atingidas, diárias, semanais, mensais, anuais, mas ela faz sentido? Ou seja, será que não é direito de todo profissional ele saber qual é a importância dele naquele processo, mesmo que seja um processo pequeno? E eu vou fazer um paralelo com o Henry Ford. O Ford entendeu um dia que é o seguinte, quando se começou toda a indústria do automobilismo, né, da automobilística, né, se levava muito tempo para fazer um carro, porque às vezes era 1 ou 2 pessoas que estavam montando o carro inteiro. Ele começou a perceber que se ele fragmentasse esses talentos, se ele horizontalizasse, ele achatasse essa produção, que virou depois a linha de montagem, ele viu que ele pegou cada pessoa, uma pessoa apertava um parafuso, a outra virava uma chave, o outro colocava a porta, e aí ele fez o que a gente chama de em série, ou seja, se produzia muito melhor, muito mais rápido, com qualidade. Por quê? Porque a gente fragmentava as habilidades e a gente conseguia fazer esse processo funcionar. O nosso corpo é assim também. Então, voltando para o Bruce Lipton, se eu tenho, né, um meio nutritivo e um meio que me dá as ferramentas e os instrumentos e me faz sentido para poder trabalhar,
tá tudo lindo. A produtividade ela é quase que orgânica. E olha o paralelo que eu faço com o nosso corpo celular. Você sabe que assim, as células do nosso corpo, nenhuma delas compete uma com a outra. É só cocriação e cooperação. A formação do nosso corpo é assim. Eu estudo, por exemplo, eu estudo muito Reich. Reich foi um cara que trabalhou diretamente com Freud. Só que Freud cuidava da cabeça. Reich foi para o corpo. E aí tem um cara chamado Stanley Kellman que escreveu um livro que chama Anatomia Emocional. Ele mostra como as emoções que a nossa mãe vive no ambiente com o pai, com família, todo o ambiente, influencia diretamente na nossa formação, né, neurobiológica. Ou seja, a minha mãe teve determinadas sensações, se ela tomou um susto, se ela ficou muito apaixonada, se ela foi acarinhada, isso impacta diretamente nas condições, nos receptores que eu vou ter amanhã hormonais para poder tocar minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Você fala, pô, Carlos, mas RH tem que saber o que acontece com a formação celular? Claro, você está lidando com um ser humano que está ali. Ele já é uma estrutura, um sistema pronto para ser produtivo e para ser positivo. Por isso que hoje, quando a gente está na era da inteligência emocional, e eu acho que a gente vai migrar para a era da inteligência espiritual, que é o quê? Não é a religião. A espiritualidade é exatamente essa conexão e a gente entender que eu e natureza e ambiente e outras pessoas, nós somos todos uma coisa só. É como o nosso órgão, né? Então, assim, vamos pegar a empresa. A empresa tem departamentos. Você tem o jurídico, você tem vendas, logística, você tem a administração, você tem a presidência. Vamos imaginar que todos esses são órgãos, né? Então, você tem o rim, você tem o pulmão, você tem o pâncreas, você tem o estômago, o intestino. Gente, se algum desses departamentos internos começar a não produzir bem, vai impactar diretamente no outro. Então não adianta você ter essa coisa, marketing e vendas não se falam. Ué, não se falam porque nunca ninguém chegou e falou assim, gente, vamos sentar e entender aonde que o teu trabalho impacta no meu. E a gente tem que lembrar que assim, os rótulos, eles são muito problemáticos, né? Quando eu falo rótulo, é assim, departamento jurídico, departamento de vendas, departamento de RH, departamento... Quer dizer, a gente cria uma certa fronteira, né, que às vezes para você ir falar com uma pessoa de um departamento, parece que você tem que entrar com o seu passaporte para ver se você tem o carimbo e a permissão de entrar no país do jurídico ou no país de vendas. Gente, prefiro o país de Alice, entendeu? Que ela ficava meio perdida para se achar. Então, quando eu falo de alegria, bom humor e produtividade, eu não estou falando de nenhuma novidade. Eu falei antes, né? A gente tem isso no DNA, direito, natural, alegria. Eu queria perguntar, e faço essa pergunta para as pessoas, Tati. Conhece alguém que quando está triste consegue produzir bem? Conhece alguém que quando está com medo de alguma coisa, está com insegurança, consegue trabalhar bem, ser criativo? Conhece alguém que está com raiva de alguma coisa porque foi contrariado, consegue ter uma conversa fluida, uma conversa bacana? Não. Então, assim, todas essas emoções, elas fazem parte, né? Só que é o seguinte, a alegria é o que realmente mantém a gente numa frequência alta, numa frequência mais alta. E isso é medido cientificamente. Tanto que se você procurar, pode até bater ali no Pai Google, né? Que eu gosto de falar do Pai Google. Se você colocar alegria no trabalho, vai vir uma série de estudos falando do que causa. Alegria no relacionamento entre casais, alegria na indústria, quer dizer, alegria na espiritualidade. Os principais, olha, eu vou falar até agora, eu vou chamar alguns nomes, né? Você sabe por que as pessoas não vivem tanto em alegria, Tati? Eu até pergunto para a pessoa, né? Isso foi uma coisa que me chocou quando eu vi isso. Quando a gente está em estado de alegria, o nosso sentido de preservação, ele fica mais baixo. E aí a pessoa se sente vulnerável. Então, quando a pessoa está estressada, o estresse, a preocupação, a insegurança, ela tem um medo por trás. Ela protege, e aí, né? Hã? O medo, a insegurança e tal, ela protege, né? E a alegria... Isso, ela protege. Por quê? Porque quando eu estou preocupado, ou se eu estou com medo de alguma coisa acontecer, eu estou no meu sistema de alerta. Eu estou pronto para
ou lutar, ou fugir, ou eu fico congelado. Mas olha o que a inteligência fisiológica instintiva faz com a gente. Quando a gente está num momento de estresse, ou quando você está muito preocupado, você tem um desafio, você está com medo de alguma coisa, existe um gatilho dentro do nosso corpo que ele faz com que os hormônios, eles façam com que toda a nossa circulação sanguínea, ela vá para as extremidades, vai para braço, mão, perna, e aí o sangue sai da onde? Sai do cérebro, sai daqui de dentro, e aí você não pensa bem. Por isso que uma pessoa estressada acaba tendo, num nível mais alto, uma síndrome de burnout, começa a ficar frustrado e entra em depressão. Porque ele está constantemente numa síndrome de luta e fuga. Então, o que eu falo para o RH? Recursos humanos, empresários, vocês precisam começar a ter uma gestão de inteligência instintiva e emocional. Porque é isso que vai definir qual é a qualidade da produtividade dos seus profissionais. Isso é uma coisa que eu até entendo que as pessoas não estejam acostumadas a lidar com isso, e olha que são 20 anos que eu falo isso, mas a gente está chegando num grau que a gente está percebendo que é necessário. Por quê? Porque repara que quando a gente estava vivendo esses dias atrás, né? Gente, por que 75% das pessoas no mundo não gostam do ambiente de trabalho? Por que as pessoas, né, elas não se sentem bem dentro do ambiente de trabalho? Por que elas ficam assim alucinadas quando começa a chegar sexta-feira? Por que elas ficam depressivas quando chega no domingo, né? Porque vai começar de novo. Não seria legal? Vamos pintar um cenário legal? Imagina só se fosse assim. Chegou sábado e domingo, ok. Mas chega no domingo... Imagina se chega no domingo, lá pelas 8 da noite, e você fala assim, nossa, estou sentindo uma sensação tão boa, porque amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou encontrar as pessoas onde eu coloco a minha criatividade, onde eu coloco a minha inteligência, onde eu coloco a minha energia em prol de algo que eu sei que vai beneficiar uma série de pessoas. Eu sei que eu faço parte de um projeto maior. Isso que eu estou falando parece coisa de filme, né, de ficção. Porque eu até hoje não ouvi ninguém que eu conheço que trabalhe falar dessa maneira. E não que a pessoa tenha que ter esse desequilíbrio tão grande de chegar na sexta-feira e falar ai, que droga, amanhã não vou trabalhar. Não é isso. Mas é a gente ter o que? Esse equilíbrio. Lembrando que equilíbrio não é assim, porque isso é estática. Então o equilíbrio tem um balance, tem um balanço, né? Tem uma onda, né? E eu lembro que essa onda ela é fundamental, porque quando você vai no hospital, você vê aqueles filmes que a pessoa está lá, você vê o coração, né? Pi, pi, pi. Se ficar uma linha reta, parada, pi... Morreu. Tchau, PT, saudações. Então, o que eu estou convidando aqui você é você refletir sobre essa questão de como eu lido com as pessoas que estão dentro desse grande projeto que tem que ser honrado de quem constitui uma empresa, um empreendimento, um projeto, uma startup, uma ONG, o que for, aonde eu, ser humano, coloco e troco, né, a minha energia por uma outra energia. E aí eu quero falar sobre riqueza. Por que alegria? Né? Porque assim, tem uma coisa que é a riqueza profit, né, que é o dinheiro. Ok, vamos fazer uma viagem rápida para a Mesopotâmia. Mesopotâmia foi quando nasceu o sedentarismo na raça humana. É onde as pessoas pararam no lugar onde a silvicultura, onde a agropecuária já começava a ser trabalhada. E lá a gente tinha um escambo, à beira do Rio Nilo, uma terra riquíssima, onde tudo dava e onde tudo prosperava. Aí começou a sobrar coisa, né? Tinha muita produtividade, mas tinham lugares em outras regiões que eram escassas. Então essas pessoas precisavam desse alimento. E assim começou a troca. Alguma coisa que tinha naquele lugar, que não tinha nessa área de cultivo, e foi se trocando o escambo. Até que um dia vieram as moedas, o cunho do metal, e aí se baseou, porque a nossa moeda, a moeda mundial, ela nasceu na base da escassez. Não sei se você está lembrada, a gente começou com um cunho de moedas de bronze, prata, ouro, tudo que era escasso se tornava mais rico. Mas fala a verdade, eu não sei se no café da manhã, ou se quando você está almoçando, você coloca moedas de ouro, porque nem vai dar para você comer. Então isso foi uma crença muito forte que nasceu de uma forma coletiva no mundo, onde a escassez tem mais valor, né, e o que tem mais em abundância, não. Aí eu me pergunto, por
qual motivo eu tenho que direcionar a minha vida, os meus negócios e a minha gestão de pessoas na base da escassez? E infelizmente, e eu falo categoricamente infelizmente, a gente ainda vive esses modelos dentro das empresas. E eu tenho fé que isso possa mudar. Por quê? Olha só, a pessoa trabalha 5 dias por semana e descansa 2. Mas ela precisaria descansar? Se ela tivesse em 5 dias, onde ela está num trabalho energizada, com tudo isso que eu falei antes, bem comprometida, engajada, sabendo o que está fazendo, ela não ia ter tanto cansaço. Ela ia se energizar. E é isso que eu quero clamar para você das empresas. Faça a sua empresa, o seu negócio, né, ser um lugar onde as pessoas elas ganham energia e não onde elas perdem energia. A gente tem que mudar essa polaridade. Tem que ser interessante, tem que ser legal. E aí, a gente, hoje, tradicional é 5 dias trabalhando, 2 dias descansando. 365 dias para trabalhar, só para 30 para tirar férias. Será que isso está equilibrado? 10% da tua vida do ano tem que ser traduzido só para um momento onde você não vai fazer nada, e você sabe, porque você tira férias, você sabe que você não tira 30 dias direto, porque às vezes tem uma negociação, eu trabalho 15 dias, vendo outras 15, enfim, não sei nem se isso acontece mais no mercado, acho que até está proibido, mas enfim, ninguém tira hoje 30 dias, são poucos os que tiram 30 dias de férias. Só que imagina que você vai tirar 15 dias de férias. Aí você vai para aquela tua viagem que você estava super afim. Agora eu vou viajar para uma praia paradisíaca, vou lá para Maceió, vou para São Miguel dos Milagres, um lugar maravilhoso, que eu recomendo até. Tem até uma pousada lá que chama Amendoeiras, que é maravilhosa, na beira da praia, enfim. Estou só pintando para você ver o cenário. Coqueiro, água azul, aquele céu, aquela brisa. Ok, nossa, vou lá descansar. Nos meus 15 dias de férias, eu tenho, isso é já contado, 5 dias no mínimo para você começar a baixar a sua frequência de pensamentos em cima do que você fazia no trabalho. Aí você leva de 5 a 6 dias. 5 ou 6 dias para você começar a baixar isso. Aí você começa a aproveitar todo o ambiente rico da natureza para você começar a se energizar. Aí você fica assim mais uns 3, 4 dias, já está quase na hora de eu voltar, aí o seu pensamento começa a se adiantar já, nossa, quando eu voltar, eu sei que vai acumular coisa, eu vou ter que fazer coisa. Ou seja, de 15 dias, você descansa, se você tiver qualidade, 5. Então, Tati, eu estou trazendo tudo isso para entender que, assim, não é mais fácil a gente trazer alegria, bom humor e bem-estar durante mais tempo e as férias não terem tanta importância assim, e o final de semana não ser uma coisa tão rompante, porque tem gente que se acaba no final de semana, né? Tem gente que chega no final de semana, bebe todas, come tudo, sabe? Assim, é uma ansiedade enorme. Para quê? Para depois a gente, de novo, continuar naquela mesma engrenagem. Então, eu estou falando sobre tudo isso porque, assim, o nosso grande professor está aqui. A gente já nasce com o professor. O professor principal da nossa vida chama-se coração. O coração, ele expande e contrai, expande e contrai. Agora, se eu chegar para você e falar assim, quando uma pessoa perto de você, ela está contraída, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? E eu vou arriscar responder. Uma pessoa contraída é uma pessoa que está fechada, uma pessoa que está encruada, ela está desmotivada, ela não está bem, ela está triste, ela está contraída. E quando é uma pessoa expansiva, ela está expandida, ela está de peito aberto, ela está reluzente, ela está iluminada, ela está fazendo o trabalho dela. Só que o coração, ele não contrai triste. A contração do coração é para imediatamente depois vir uma expansão de energia, de nutrientes, de água, de oxigênio, de vitaminas. Então, o que eu estou pedindo para você, que é um profissional empresarial, que você é de recursos humanos, comece a olhar para os teus profissionais, para as pessoas que estão trabalhando, como corações. Isso chama-se olhar para as pessoas com coragem. Coragem vem do latim, agir pelo coração. E quando você age pelo coração, eu não estou falando para você ser romântico, para você ser melodramático, não. É agir pela força do coração. Tudo na vida contrai e expande. Você precisa acordar e você precisa dormir. Se a gente respeitar esse ciclo circadiano, esse ciclo de vida, também nas nossas atitudes de trabalho, você vai ver que a produtividade, e quando eu falo produtividade, não é só o lucro, a produtividade com tudo, a riqueza de engajamento, riqueza de presença, riqueza de realização, vai assim, sabe, realmente transformar as pessoas.
E isso pode ser feito também nesse momento virtual? Claro. Então, assim, quantas vezes nesse período que a gente está vivendo, você já entrou em contato com um vídeo de 2 minutos com o profissional que trabalha na sua empresa para saber como ele está, para saber como as coisas estão indo, se está bem, né? Uma vez eu fiz uma proposta para uma grande empresa de bebidas, e que tinha, na época, 3.000 funcionários, e eu falei sobre um projeto, falei assim, olha, existe um projeto que é um projeto para você realmente conhecer as pessoas que trabalham aqui. E quando eu falo conhecer, não é um mero questionário, é olho no olho. Então, assim, fizemos um cálculo, né? Você teria que entrevistar com esse tipo de metodologia as 3.000 pessoas, com esse tipo de perguntas, e assim você ia conhecer muito melhor todo o teu efetivo. A pessoa de recursos humanos virou para mim e falou assim, mas não dá, Caruso, isso demoraria 6 meses para fazer. Aí eu me faço uma pergunta. Uma empresa que tem já 10 anos de vivência, que pretende continuar crescendo, será que 6 meses, dentro dos futuros mais 10 anos de produtividade, não valeriam a pena? A conta é rápida, é só a gente fazer essa conta. Então, quanto você está disposto a realmente valorizar a pessoa que valoriza o ambiente que você trabalha? E isso faz alegria. Então eu sempre falo, gente, cuidado, a alegria não é êxtase, não é ficar pulando, não é ficar todo dia contando piada, é que nem quando eu falo que humor não é comédia, né? Então assim, alegria é bem-estar, mas na frequência mais alta. E assim sim a gente consegue fazer uma gestão melhor das pessoas. Outra coisa que eu digo, né? O que você está trazendo para o seu conhecimento que te faça ser uma pessoa, um profissional mais preparado para você lidar com essa gestão, né, da alegria e do bom humor das pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de buscar as referências. Eu só sei de uma coisa, e quero lembrar você aqui. As principais pessoas que mudaram a história da humanidade, elas eram pessoas que tinham uma proposta muito grande para melhorar a vida das pessoas, né? E quando eu falo isso, eu estou falando de Gandhi, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de Buda, de Madre Teresa de Calcutá, estou falando de Martin Luther King, Abraham Lincoln, Pat Adams, enfim, eu estou falando de ícones da história da humanidade que só fizeram com que as pessoas se movimentassem porque as coisas mais importantes eram o respeito à liberdade, ao seu bem-estar, ao amor e à alegria. Então, se a gente tem modelos históricos que fizeram essa movimentação e arrebanharam bilhões de pessoas que sentiram sentido e significado, qual é o papel que hoje você está fazendo para fazer a diferença na vida das pessoas que, de alguma forma, elas estão passando pelo teu filtro, pelo teu trabalho? E aí eu gosto muito de ler, né? Outro ícone é esse, né? O nosso querido, né, Dalai Lama, A Arte da Felicidade, é um outro livro que eu recomendo que vocês possam ler, para que vocês possam se nutrir disso, né? E hoje a gente tem essa maravilhosa ferramenta que a gente está conversando aqui, né, Tati, que é a internet, que te propicia a possibilidade de você ter conhecimento em várias áreas, né? Então, assim, hoje eu estudo desde a neurociência até a espiritualidade, passando por estudiosos de futurismo, passando por exemplo, a teoria U, que é do Otto Scharmer, só para te contextualizar, né, e que, por sinal, faz parte da minha marca, vou mostrar para vocês, eu tenho uma tatuagem que é o U, né, que, na verdade, é o símbolo de 2 pessoas que estão se olhando e elas são interconectadas. E caiu no meu colo a teoria U, que mostra exatamente aquilo que eu falei um pouco no começo aqui da minha apresentação. A gente tem que tomar cuidado para não repetir os padrões que foram colocados, às vezes, há mais de 100 anos. Né? Por exemplo, um programa de produtividade, que é o PDCA, que vocês provavelmente conhecem, é uma coisa que nasceu em 1930, e até hoje o modelo é utilizado de PDCA. Então, assim, será que eu estou aberto para ver que no dia seguinte tem o futuro gritando para mim? Ou eu prefiro me basear na minha zona de conforto e das coisas que sempre foram feitas daquele mesmo jeito? Então aquela frase, em time que se ganha, não se mexe, será? E se um dia, naquele time que se ganha, alguém torceu o tornozelo? Então, se você não muda, a vida vai te mudar. Então eu recobro de novo a frase de Cora Coralina.
É impossível colocar mais dias na minha vida, mas eu posso sempre colocar mais vida nos meus dias. E o que é colocar mais vida nos seus dias? É você colocar alegria. E eu tenho certeza, e olha, eu vou falar isso com conhecimento de crença, que tudo isso que eu estou te falando, em algum momento, tocou alguma coisa aí dentro de você. Porque eu sei que você que está assistindo, por mais racional que você seja, você comemora as suas conquistas. E quem comemora conquistas, comemora em estado de alegria. Eu não conheço ninguém que comemora a vida com tristeza. Eu não conheço ninguém que comemora a vida com medo ou com raiva. Então, será que a gente está vivendo uma época agora que o mundo simplesmente parou? Eu ouvi uma frase de uma amiga minha comediante que ela falou assim: Caruso, você sabe por que tem tanta gente tonta no mundo? Eu falei, por quê? Porque a Terra gira. Eu falei, então, será que a gente não tem que entrar nesse movimento? Será que não é mais importante a gente se acolher a esse movimento e fazer com que aconteça? E aí eu ganhei uma plaquinha essa semana, Tati, vou mostrar para vocês, que assim, qual é a forma, como eu faço para implantar tudo isso, Caruso, que você está falando? Ok, então a primeira coisa é você fazer uma coisa que naturalmente você fez e que você já se comunicou, porque eu vou contar para você agora, vou te trazer a memória de uma cena que você viveu, que não está dentro da sua memória ainda cognitiva, mas que você mesmo sem ter todos os cursos que você tem, sem ter toda a formação que você tem, sem ter toda a experiência, você já tinha mandado isso como alegria. Quando você nasceu, e quando você foi para o berçário, provavelmente seu pai, sua mãe, mas o seu pai principalmente, que a mãe geralmente fica mais recatada, junto com outros tantos pais, naquela vitrine gigante cheia de nenê, você vê as pessoas o quê? Procurando seu filho e sorrindo. Então, o primeiro estímulo que a gente tem quando uma pessoa nasce, quando uma criança vem para o colo, se você é mãe ou se você é pai, a primeira coisa que vem em você é um sorriso. O sorriso é algo natural do ser humano. E se eu não me engano, dos mamíferos, nós somos os únicos que realmente sorriem. A gente até gosta de ver aquelas fotos de cachorro, de bicho, né, sorrindo. Às vezes parece que está sorrindo. Eu gosto de achar que sorriem, sim, porque eu acredito que os animais também têm essas emoções, esses sentimentos. Mas o que eu quero dizer é que o sorriso é a primeira porta de entrada e é a menor distância entre duas pessoas. E aí eu ganhei isso daqui, olha. Smile is contagious. Ou seja, o sorriso já é comprovado que ele contagia mais do que bocejo. Sabe aquela situação que o pessoal começa a bocejar, você começa a bocejar também, e aí vira uma onda, né? Só que quando você sorri, você imediatamente tem a resposta. Porque a gente tem uma coisa, agora eu vou pegar de novo na neurociência, que se chamam neurônios espelho. Eles descobriram que nós temos neurônios que eles são formados, né? Eles têm uma mesma composição e eles funcionam para uma mesma conexão. É isso que nos faz uno. Então, por exemplo, quando você está sorrindo ou quando você está bem, a probabilidade de uma pessoa perto de você, de um profissional perto de você, ele também entrar nesse estado é muito grande. Eu digo que quando você está alegre, você se ilumina, literalmente. Por quê? Se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Se tiver alguém perto de você e você colocar a mão, vai tomar um choque. Se o outro encostar nele, vai tomar um choque e aquela corrente continua. É a mesma coisa. A diferença é que a gente não precisa enfiar o dedo na tomada para recarregar nossa bateria. Mas se você tem momentos de alegria, se você tem momentos de diversão pontuais, quanto maior impacto positivo você tem no seu dia, melhor você fica, mais saudável você fica. Então, o que eu quero dizer com isso? O neurônio espelho faz isso. Se eu estou feliz, uma pessoa que se aproxima de mim, e eu estou muito feliz, e ela está mais ou menos, a tendência sempre é que as coisas se equalizem, é que essa combinação se misture. Ou seja, a pessoa, você talvez fique um pouquinho menos frequencial de alegria, mas a pessoa vai subir. E a tendência sempre é, depois que se equaliza, aquilo subir. E eu sei que isso está na tua vida, porque quantas vezes você já não se pegou dando gargalhadas por coisas muito, né, muito pueris, coisas muito assim, simples, né? E quantas vezes você ficou com a cabeça tensa com uma coisa que não adiantava ficar tenso, porque você ia ter que colocar a sua ação em prática e fazer aquele problema ser resolvido. Então eu gosto de olhar para os problemas, eu falo que todo problema que te vem na vida, ele não vem para travar a sua vida, ele vem para te dar um alerta. Olha, tem alguma coisa que você precisa dar atenção. Ou seja, toda dificuldade,
toda dor, todo problema vem para te dar uma luz. Dor é uma coisa que está dentro da gestão das pessoas. Pode perceber que na empresa que você trabalha, muitas pessoas têm dores invisíveis, que não é uma dor física, é uma dor emocional. É a dor de não achar que é suficiente bom para realizar aquilo que você deu para ela como trabalho. É a dor de olhar, às vezes, para aquelas empresas que fazem ranking de produtividade, que assim, eu particularmente acho que isso daqui assim, é uma grande besteira fazer isso. Ranking de produtividade. Ou seja, a pessoa começa a eleger, olha, essa pessoa teve melhores resultados. Olha, você não está fazendo o trabalho direito, porque se aquele conseguiu, você não está conseguindo. E o problema do estresse nas empresas não é só o estresse da pressão de exigência, é a autopressão. Quando a pessoa começa a ver que outros companheiros conquistam melhores números e ela, mesmo dedicada, não consegue. Será que dá tempo de olhar para essa pessoa? Será que essa pessoa não precisa de uma atenção um pouco mais individualizada? Ou a gente vai tratar os nossos profissionais do mesmo jeito que um dia na Prússia se instituiu a forma de educação? Todo mundo sentado naquela cadeirinha, todo mundo no mesmo lugar, recebendo a informação da mesma maneira e a gente partindo do princípio que todo mundo está aprendendo e assimilando da mesma forma. E aí a gente tem a ilusão de achar que as pessoas vão produzir de forma igualitária. Não vão, gente, não vão. E esse modelo, ele tem que mudar dentro das empresas e tem que mudar nas escolas. A gente já tem projetos de escolas que começam a criar os novos gerentes, os novos líderes, os novos transformadores da humanidade de uma maneira diferente. A gente precisa cocriar, precisa cooperar. A gente não pode mais pegar o filho da gente, colocar na escola e achar que ele vai entrar naquela máquina e vai sair pronto para a vida. Não! Você que está me assistindo sabe que você aprendeu até hoje muito mais trabalhando do que estudando. Então, estudo é importante, mas informação tem que vir para a prática. Informação sem prática não é nada. Informação com prática vira conhecimento. E aí sim você produz. Então, vou pegar a alegria agora. Eu posso me transformar a qualquer momento. E eu, no meu trabalho, uso isso, Tati. Eu posso simplesmente colocar um óculos, eu posso agora me transformar num Clark Kent. Eu posso falar para você que eu sou o super-homem, mas eu também posso me tornar uma pessoa mais alegre. Eu posso me transformar e quando você me vê dessa maneira, você reage de outra maneira. Provavelmente você sorri e fala que cara louco esse que está falando comigo. Mas eu posso voltar à minha normalidade e falar como outra pessoa qualquer. Quero trazer ícones para vocês. Caruso, aonde eu posso aprender mais sobre como trabalhar a alegria? Então eu vou te mostrar 2 personagens que eu gosto muito e que você pode, se você não assistiu, assista de novo, né? Eu não sei se você conhece esses personagens. Esse aqui é o nosso querido... Como é que é o nome dele mesmo? Você lembra? Isso, esse é o Sullivan e esse é o Wazowski, do filme muito bacana que se chama Monstros S.A. E se você não assistiu esse desenho, ou se você já assistiu, eu vou te convidar, você que é empresário, que é de recursos humanos, se dedicar, e pode ser com seus filhos, se você tiver filhos, sobrinhos, a você assistir de novo. Eu não vou dar spoiler, e você olhar com outros olhos para essa história do que acontece e qual é a grande transformação. Não vou dar spoiler, porque provavelmente talvez você não tenha assistido, e eu não quero te tirar esse gostinho. Outro personagem que eu gosto muito é esse aqui, é o Shrek. O Shrek é um personagem que, quando a Pixar fez esse desenho, trouxe dentro dele um comportamento muito legal. Você já reparou que as pessoas não são muito satisfeitas com elas mesmas, né? Por exemplo, vou pegar os homens, né? O homem, hoje ele recebe tanta informação que ele tem que estar sarado, barriga tanquinho, ele tem que estar bem. Então tem muitos, né, que se esforçam muito para chegar a ter um corpo, uma parte exterior muito boa. Ou então, nossa, ele precisa saber muita coisa e diversas coisas, porque quanto mais ele sabe, mais ele é respeitado. E o Shrek tem uma diferença. O Shrek, ele não quer ser outra coisa do que ele é. Vou pegar um pouquinho as mulheres, tá? Porque a Fiona, que é a par dele, também mostra um signo muito importante para a gente analisar no comportamento humano. A mulher, quando tem o cabelo liso, quer encaracolar, quer dar uma cacheada. Quando está cacheado, quer alisar. Aí, assim, meu olho não está bem, então a sobrancelha, eu preciso fazer a sobrancelha. Quer dizer, as mulheres têm uma coisa maravilhosa, porque a mulher todo dia se prepara para ir para o front, que eu chamo, né, para o trabalho, mas ela se prepara, ela se cuida. Né? Homem não, homem é aquela coisa, põe uma camisa, uma calça, passa um gel na cabeça e vai. E agora, então, que é moda, né, ter a barbinha não feita, ele nem usa mais a gilete, ele já vai lá para fazer aquele estilo.
Então, assim, as mulheres, e eu falo isso, eu não estou falando isso para ovacionar, porque eu faço parte do comitê, do grupo de empreendedorismo, de trabalho da Virada Feminina. E fui muito honrado de participar. Por quê? Porque as mulheres têm um poder gerencial que nós homens não temos. A mulher tem uma visão periférica muito mais aguçada. A mulher é mais alegre. Eu já fiz eventos para empresas grandes como Natura, Avon, enfim. Fiz, assim, é muito diferente você fazer um evento com mulheres, porque as mulheres se divertem, as mulheres são alegres. Você vai fazer um evento só com homem, gente, mas assim, é uma coisa tão ogra que você não faz ideia. Parece que você está falando com um monte de cara que saiu da caverna naquele momento. Então, assim, a presença da mulher é muito importante dentro das empresas. Eu faço voto que as próximas líderes, né, das empresas sejam todas mulheres, porque a gente vai ter mais acolhimento. E na antroposofia tem um livro que chama O Poder da Mulher. Né? E aí ela fala o quê? Fala que é a mulher que permite ao homem ele operacionalizar e fazer com que a criatividade dele se coloque realmente à mostra. E a gente está vendo aí vários ícones, né? A Luísa Trajano, a gente vê várias mulheres aí, né, que estão no poder, estão na economia. Então, assim, a gente tem que entender também que as naturezas são características diferentes, mas que a gente é complementar. E o Shrek, que tem a ver com tudo isso, Caruso? O Shrek, ele não quer ser diferente. Ele não é um ser humano, ele não quer ser um ser humano, e a grande diferença é quando a Fiona ela tem que escolher entre ser uma ogra ou uma princesa maravilhosa, ela percebe que para ele não interessa a forma que ela é. O que interessa é o que ela tem por dentro. Ele, o Shrek, é um ogro alegre, é um ogro amigo, e ele tem uma forma original, ele respeita quem ele é. Então, eu gosto daquela frase que se fala assim, é uma frase do Jung, né, que ele fala o seguinte, eu não sou aquilo que me acontece, eu sou aquilo que eu escolho ser. Então, será que a gente precisa hoje entender que a gente tem que ser fruto reagente do que vem de fora para dentro? Ou eu posso ser genuíno e original e eu posso olhar para outra pessoa de forma genuína e original? Quando eu bati um papo com a Tati, e me permita, Tati, de falar um pouco de você agora, quando a gente conversou, eu coloquei um monte de perguntas para a Tati. A Tati me convidou para fazer parte do Congere, e eu falei, mas quem é teu público? Como que você está fazendo? Enfim, a gente falou muito sobre isso, e a gente falou muito sobre esse equilíbrio, né, de como é que é o dar e receber, né, por qual motivo eu viria, né, assim, dadivamente, gratuitamente, colocar o meu conhecimento para nutrir as pessoas. Porque isso eu faço também na internet, eu faço também no YouTube, eu faço nas redes sociais. Mas por que eu entraria num projeto que é da Tati para poder agregar algo? Porque eu precisava saber qual era o propósito da Tati, qual é o propósito. E é esse propósito que eu entendi no Congere, que é você reunir pessoas que querem se nutrir de boas informações, de conteúdo, de formas práticas para poder ser melhor. E aí a coisa começa a ter valor. Porque eu sei que a minha presença aqui, amanhã pode estimular alguma pessoa que assista a conhecer o meu trabalho melhor, até mesmo a me contratar. E eu também, conhecendo o trabalho da Tati, também vou me sentir à vontade de falar para as pessoas que eu conheço e que ela não conhece. Escuta, vai para o Congere, vai conhecer, vai fazer network com as pessoas que estão lá, porque a gente sabe que a frequência ela é nutritiva. Ao contrário de muitos eventos que a gente sabe que existem por aí, que são meramente para fazer faturamento, para trazer uma forma diferenciada de falar conteúdos de livros e que você achar em qualquer lugar, em qualquer livraria. Então, eu procuro cada dia mais ser coerente e congruente com as coisas que eu acredito. Eu realizo um trabalho que é de alegria e de produtividade com bom humor, e eu realmente espero que você, com tudo isso que a gente conversou hoje, que você possa ter feito as suas reflexões, que você possa ter insights e fique à vontade, via Tati, para que você possa fazer as suas perguntas, fazer os seus questionamentos. Eu estou nessa vida para servir as pessoas com alegria, produtividade e bom humor. E como é que eu geralmente, né, eu acabo fazendo isso, né? Como eu falei dos benefícios, né, que as pessoas têm quando estão com alegria, né?
eu acabo fazendo isso dessa maneira como vocês estão me vendo agora. Além das palestras, que agora também são as palestras virtuais, como essa aqui, que eu sou muito grato pela oportunidade da Tati me convidar, mas tem os workshops, tem as mediações que eu faço, experiências interativas, vivências de transformação, e eu até mesmo criei um programa de nutrição motivacional, onde eu entendi que eu precisava de ferramentas para ajudar as pessoas a terem melhor conteúdo. Hoje, eu me tornei um criador, eu crio vídeos, eu crio podcasts, né, exatamente para oferecer para as pessoas melhores recursos para ela poder ficar com mais alegria, bom humor e ser mais produtiva. Então, para fechar, minha frase é o seguinte: pessoas alegres são mais produtivas. Empresas bem-humoradas, elas crescem com mais coerência e com melhores resultados. Então, meu desejo é que a alegria seja o seu guia de todos os dias. E pode apostar, e pode comprovar e faça a sua experiência. Quando você coloca bom humor, a vida vai a seu favor. Caruso, muito obrigada pela explanação, por ter trazido tantos insights bacanas, tantas referências, tantas ideias para a gente poder colocar no nosso dia a dia. Acredito, hoje nós levantamos uma bandeira que RH somos todos nós. Então, desde que nós precisamos influenciar pessoas a atingirem resultados, desde que a gente precisa influenciar pessoas a entenderem mensagens, a gente também é um profissional de recursos humanos independente de crachá, né? Então, acredito que praticamente todos os nossos ouvintes, eles têm essa finalidade de influenciar pessoas à volta e, com certeza, o seu conteúdo muito relevante vai fazer toda a diferença no dia a dia deles. Muito obrigada, viu? Obrigado você, fico feliz e espero, quem sabe aí a gente consegue, quando tudo isso passar, a gente poder estar mais próximo fisicamente, e faço votos que o Congerre seja assim um sucesso e continua nessa jornada, Tati, continue fazendo. Eu quero ouvir você falar daqui a pouco sobre a sua 18ª edição, da sua 20ª edição, e mesmo se eu estiver velhinho, eu vou sempre estar com o meu sorriso, com a minha alegria, pronto para, de alguma forma, somar a esse projeto tão bacana que você está fazendo. Muito obrigada, Caruso. Gratidão pelo conhecimento, então, e de repente nos vemos aí no nosso evento presencial. Que assim seja. Tchau. Tchau.